bem, meus queridos, estamos de volta e hoje nós vamos iniciar nossa aula 35.1. Galera, essa é a nossa primeira aula da unidade, tá bom? Olha só, dentro dessa aula a gente vagou ali pela genética, vagamos pela questão da ecologia e agora a gente vai aprofundando um pouquinho, vamos fazer tipo um parênteses, né? Observações de lá, de cá, sempre somando informações, jamais delete informação, tá bom? Vai absorvendo, vai extraindo aquilo que é interessante e necessário para aquele momento, mas não é para deletar nada. Tudo bem? Podemos começar então? Vamos com a gente. Joga lá, aula 35.1, evolução no Enem. A gente colocou essas imagens aí, né, prof? Sim. Bom, uma imagem... Aqui a especialista é você. Uma imagem, né, aliás, 4 imagens, reportando ambientes distintos, né? Onde você vai ter um ambiente aquático, um ambiente terrestre, um lugar mais de savana, que é um clima, uma vegetação toda diferente. E todos esses ambientes evoluíram com as suas respectivas formas de vida, passando por inúmeras modificações, né? Inclusive climáticas, e isso tudo vai influenciar nesse processo evolutivo desses animais. A genética, junto com o ambiente, junto com fatores, tá? Intrínsecos e extrínsecos vão estar aí influenciando nessa dinâmica. E a gente sabe que algumas espécies que hoje estão ainda sobre a nossa convivência, perfeito, elas ainda estão passando por processos evolutivos, né? Mudanças. E há aqueles que não mais fazem parte desse universo. São os animais que a gente chama de extintos, né? Na frase lá pré-histórica, mas também, infelizmente, existem organismos no mundo de hoje que, alguns segundos atrás, deixaram de existir. Por quê? Porque o homem tem essa capacidade de contribuir e, ao mesmo tempo, causar muitos prejuízos. É muito interessante essa fala. Sabe por quê? Sobrevivência. Será que o homem destruiu? Ou ele só fez uma coisa, sobreviveu? Porque se não fosse, se ele não sobreviver, então esses animais ainda estariam aqui. É a questão, verdade. É verdade. É a questão de... entre as questões darwinianas, que nós já vimos lá na unidade 2. A seletividade, a resistência ou o indivíduo mais adaptável. A gente vai ver tudo isso como vamos comparando aqui durante essa aula. A verdade é que todos querem sobreviver, ninguém nasceu para ser extinto, né? Mas, bom, quando a gente fala então de evolução aplicado dentro do Enem, a gente vai ter que estar relembrando alguns conceitos de origem da vida, teorias evolutivas, as teorias de Lamarck, de Darwin, os fósseis, que são importantíssimos para que a gente compreenda o passado, né? Quando a gente fala lá na história a gente precisa, para compreender o hoje, a gente precisa ir lá para ver como é que era a política, que era a questão de organização, enfim, social, tá? E aqui a gente também tem esse paralelo. E para nós, o que vai ser interessante? A existência, a localização desses fósseis. Nem sempre a localização está direcionada, porque os fósseis eles têm esse movimento, mas enfim. E aí a gente tem as adaptações desses organismos, tá bom? Cada um, segundo as leis darwinianas, vai ser selecionado aquele indivíduo mais adaptado. E essa adaptação, ela precisa ocorrer mantendo a sobrevivência e a capacidade desse organismo de deixar descendentes, tá? E qual é a característica e a dominância desses sobreviventes a partir daí? Então, olha lá.
Como já dizia... Eita, caramba, agora que me ajuda aí, Jefferson. Teodósio. Dobzhansky. Dobzhansky. Ok. Ele diz o seguinte, o Teodósio. O Teodósio, nada na biologia faz sentido, exceto a luz. Exceto a luz da da evolução. evolução. Quer dizer, é para comentar? Mas vai pensando nessa frase, querido aluno, você que já tem uma bagagem até aqui, você concorda, discorda? O que você pensa? Temos uma relação. Então, olha, vamos aqui, ó. Bio-vida, logia, estudo da vida. Então, nós estamos caminhando desde o primeiro ano, no segundo ano, estamos chegando agora no finalzinho do terceiro ano. E o que nós aprendemos no contexto? Aprendemos que existem formas de vidas diferentes. Aí nós vamos lá, nós vamos para os micro-organismos, né? Os reinos, as bactérias, os fungos, os vírus, os procariotes, os eucariotes, os fotossintetizantes, os bioquímicos-sintetizantes, várias formas de vidas diferentes. Como funcionam, qual é a dinâmica, qual é a interação entre esses seres, qual é a relação desses seres. Eu vou falar qual é a relação dessas estruturas, porque se a gente for parar para pensar, o vírus não tem vida, mas ele consegue transmitir características genéticas dos descendentes. Então, ele tem uma forma de reprodução que perpetua a espécie do vírus, a cepa. A palavra vida, ela é muito estranha. Então, é assim, esquece vida, coloca assim, que eu considero tudo que é vivo aquele que tem capacidade de transmitir uma informação genética e seus descendentes sejam capazes de realizar isso aí. Pronto. Tem várias. Nós vimos isso. A interação não só entre eles, mas também a interação com o meio abiótico, biótico, todas essas relações. Por isso que não faz sentido. Porque ao mesmo tempo que um é dependente de outro, quando a gente vai analisar as cadeias de alimentação, a cadeia de onde está o predador, a presa, por exemplo, mas eles não são dependentes de um... Se eu matar para manter o caos, porque a biologia, a vida, ela só persiste por causa do caos. Quando tiver caos, tem a pressão para a continuidade daquilo. Tem que ter o caos. É uma forma de equilíbrio. Não faz sentido. É verdade. Enquanto tem o caos, o que corre para matar o cervo, e ao mesmo tempo ele depende daquele cervo para... Por exemplo, Tatá, o cervo, vamos pegar aqui do nosso ambiente, para fazer sentido. Não é? Por exemplo... A gente estudou a vida dos símios, do macaquinho, do macaco mulata. Ele auxilia também o macaco mulata, ele auxilia a dispersar sementes. Só que, ao mesmo tempo, determinadas populações comem determinados macacos. E outras populações falam, não, temos que defender, temos que proteger, porque senão a espécie ela acaba. Baleias estão em extinção, temos que defender, mas, ao mesmo tempo... Quem é o predador de determinados tubarões? Porque a barbatana precisa ser comercializada. Não tem sentido, porque é o caos. Agora, só você visualizando isso, não tem sentido. Mas a visão da evolução tem. Porque quem é o mais apto, o mais preparado para aquele momento, ele sobrevive. O homem... matando golfinhos por causa da economia. Aí isso também é uma forma de sobrevivência, é uma forma de evolução, é uma forma de estar preparado. Porque ele tem instrumentos que ele possa fazer para perpetuar a espécie dele, enquanto o outro não. A luz da evolução faz sentido. Por quê? Porque não existe esse negócio
Não existe esse negócio de você pegar uma piton e criar em casa. Faz sentido? Não faz. Faz sentido você ter uma cabra, um animal de estimação? Capivarinha. Faz sentido? A biologia não faz sentido. Mas a evolução faz. Quando a pessoa está com a capivara, ela já alterou as condições daquela capivara. Aí se eu que peguei a capivara, peguei a pita, ou peguei aquele animal do habitat dele, se eu morro, tá fadado. Porque quem vai cuidar, ela vai perder toda a capacidade dela se defender no habitat dela. À luz da evolução, eu sou um tipo de predador, que eu tirei aquele exemplar do ambiente dele, então fadado, já está diminuindo, ela vai perder a chance de propagar. Por quê? Porque mesmo que... Senão a gente vai ficar só nessa parte. Sim. Mas entendeu o que eu quis dizer? Sim, todo. Então, galera, o podcast! vamos relembrar. Entendeu? Entendeu o negócio? Relembrar alguns pontos importantes. Por exemplo, quando a gente fala lá da origem da vida. Eita, porra, a gente vai ser bloqueado. A gente Foi falar da capivara, do Manaus aí. A gente lembra coacervados. Isso aqui não é um absurdo? Fala, Duda! Tá com medo? Fala! Segundo a teoria heterotrófica. Tá. Ecologicamente dizendo, isso é um absurdo. Segundo Mas mataram. Porque lembra? Eita, tá. Aqui, ó. Não. A luz da evolução. Ele falou também. Falou o quê? Porque a mãe dela foi morta. Por quem? Salvador. Foi não? Por índios. Mas é o habitat do índio. O índio é o predador e mata a capivara para comer. Mas está normal, porque tá o habitat dele. A luz da evolução está perfeita. Agora um branco fora não pode. Não é verdade? Eu assisti, foi no Paneiro, né, que passou? Foi. Então, Corta, né? Vai cortar, né? por quê? Porque tu fala até pandeiro, não pode falar propaganda. Porque tu saiu da linha do... Tem que tu contar. Olha lá, menino! Vamos aqui. Tá na internet, Tatá. Mas não pode ficar falando o nome de programa. E nem enfim. Tomar café, tá? Não vai dar certo a gente dar aula. Vou tomar café. Vamos lá? Em relação à origem da vida, tá? A gente tem a teoria chamada heterotrófica e a teoria autotrófica. Bom, em relação à teoria heterotrófica, a vida surgiu ali naquele que a gente chama de sopa nutritiva, né? E nessa sopa nutritiva você tinha ali a ausência desse oxigênio, tá? E aí esses primeiros organismos chamados coacervados foram, tá? Começando a se organizar e retirando do ambiente através do processo de fermentação, né? Cadê aqui? Através desse processo de fermentação, realizando o que é necessário e vital para qualquer forma de vida. O que é, gente? Energia. Se não tiver energia, esse organismo não se duplica, esse organismo não se alimenta, ele não respira, não vai fazer nada, né? Que todos os organismos precisam estar fazendo. Então, os primeiros organismos, segundo a teoria heterotrófica, a primeira forma metabólica é o evento da fermentação. Eita! Deixa eu ver aqui. Aqui. A fermentação. Então, os primeiros seres fotossintetizantes introduziram o oxigênio para a atmosfera. A partir desse processo de fermentação, você vai começar a ter a disponibilidade, então, de CO2, e aí você vai ter todo aquele processo, eventos, né, de resfriamento da Terra, aí as camadas de nuvens foram se fragmentando, as chuvas, enfim, e aí você começou a ter a entrada dessa energia solar na atmosfera, e aí esses organismos fotossintetizantes foram surgindo, realizando e liberando esse gás oxigênio e originando, então, os seres que a gente chama de seres
aeróbios. Isso vai dar origem agora para o outro processo, a outra via metabólica chamada de respiração. Então, a gente tem a fermentação, a gente vai ter os organismos fotossintetizantes que vão realizar a fotossíntese e a respiração celular, que seria a terceira via metabólica. Tudo bem? E quando a gente fala lá, professora, tem a via metabólica, tem a heterotrófica e autotrófica. A autotrófica, ela dizia que a vida surgiu lá nas fendas termais. Então, o primeiro evento para formar energia desses organismos foi através da quimiossíntese, tá bom? Então, são duas teorias que vocês já viram lá no primeiro ano. Evolução e a seleção. O pensamento evolutivo baseia-se em uma ideia de quê? De mudanças. Deixa eu botar amarelinho, será que parece? Tá. De mudanças, modificações que ocorrem nos seres vivos no decorrer do tempo. Que tempo é esse? Durante toda a trajetória de vida desses indivíduos, sendo que algumas formas de vida viveram muito brevemente aqui. Aí a gente vai entrar aí nessa questão de vários organismos e o tempo de vida de cada um, né? E o que, em que, porque todos eles contribuem para a dinâmica do ambiente. Em que eles vão contribuir? Como que eles contribuíram, tá? Para assim deixarem de existir. Mas, para a gente compreender o que a gente tinha no passado, a gente faz uso, então, dessas evidências. Que evidências, professoras? Os fósseis, tá? Os fósseis são a forma mais, vamos dizer, eficiente, tá? De você conseguir realizar ou vislumbrar um passado que a gente não pode estar mais lá, obviamente. Aí a gente consegue, então, relacionar as semelhanças anatômicas, fisiológicas, bioquímicas dos organismos que viveram anteriormente para as formas de vida que nós temos hoje. E é justamente a partir desses processos de fossilização e da presença e existência desses registros é que a gente consegue fazer toda a compreensão da dinâmica, né, da evolução dos animais, do reino animal, onde você tem lá os peixes, né, você vai ter os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, porque na anatomia desses organismos você houve uma mudança, né, onde você conseguiu detectar que existiam as formas aquáticas que passaram a vir para o ambiente terrestre, tá certo? Falar alguma coisa, prof? Tá tudo perfeito. Dentre as teorias evolutivas que se destacam, as pioneiras, vamos destacar a de Lamarck e a de Darwin. O que dizia a teoria de Lamarck, prof? Lamarck falava... Ficou. Lamarck falava assim, toda vez que você mudasse Deixa eu ver se tem mais. a alternativa, exemplo, Tem. pescoço da girafa. Por que a girafa tem um pescoço grande? Por causa que ela esticava, de tanto ela esticar para alcançar porções mais tenras, porções mais frescas, mais novinhas de folhas, elas iam esticando, esticando, e isso passava de geração em geração. Dessa forma, nós temos girafas com pescoços enormes. Então, de tanto elas girar não, esticar o pescoço. Ele fez duas leis, né? A lei do uso e desuso, ou seja, quanto mais você utilizava um membro, esse membro se desenvolvia. E isso, ele dizia que era transmitido, né? Era um caráter que seria transmitido para os descendentes. E a gente sabe que esses caracteres, o indivíduo que não tem muita musculatura desenvolvida, entra na academia e desenvolve, essa característica não vai passar para os seus descendentes. Ou o indivíduo que tem um cabelo crespo, né? E os filhos vão ter... Alisa, nem lembra mais como era o cabelo. Aí alisa o cabelo e acho que vai passar isso para os seus descendentes. Não vai passar, tá bom? Agora, Darwin, o que Darwin dizia? Darwin falava assim, que existiam girafas
com tamanho de pescoços totalmente diferentes. E aí, determinadas estações do ano, né, as plantas se desenvolviam porque tinha muita chuva, outras não desenvolviam tanto porque não tinha muita chuva. Então, as girafas comiam as plantas, né? E na época de estiagem, que tinha plantas com caule maior, alta, a copa, estava achando o nome dessa. A copa mais alta, as girafas de pescoço curto não tinham mais comida, porque tinha acabado todas as folhas dos arbustos. E só tinha aquela época de estiagem as copas mais altas. Exatamente. Então, o que acontecia? Não é que elas morrem, elas ficam desnutridas, elas ficam mais fraquinhas, aí tem que lembrar assim, mas elas morreram porque não tinham como comer? Tinham! Só que, pessoal, dentro daquele ambiente, ainda tinha as interações. Então, como elas não estavam se alimentando direito, na hora que o predador vinha atrás, a girafa de pescoço longo, que alcançava, tinha mais energia para fugir do predador. E as girafinhas, os filhotes, uma girafa que está alimentando, não está alimentando, ela está alimentando o filhote com leite, mas não estava se alimentando direito, tanto a mãe quanto o filhote estavam fraquinhos. Presa fácil. Presa fácil. E as girafas que tinham pescoços longos, que comiam também tanto da parte de baixo, porque a girafa se baixa para tomar água, e também ela também comia de baixo. E quando a estação comia de cima, ela ainda estava apta, preparada para fugir do predador. Exatamente. Então as que sobreviviam continuavam fazendo o serviço delas, que era o quê? Transmitir essa característica, que já são delas, de pescoços. E essa sim, devido a essa pressão seletiva, que foi bem descrita por Darwin, é que fazia com que essa característica permanecesse nos descendentes, né? Muito bem. A teoria conhecida como lamarckismo pecou em alguns pontos e hoje sabemos que características adquiridas durante a vida não podem ser transmitidas, né? Vamos lá. A teoria proposta por Darwin levantou pontos importantes como a luta pela sobrevivência, a sobrevivência do mais apto e a ancestralidade. Isso é interessante aqui, né? Quando a gente fala da ancestralidade, a gente lembra das heranças que vão vindo, né? Das capacitações genéticas que esse indivíduo... Vamos voltar para nós? Vamos. Tem que voltar para nós para fazer sentido, senão nossos estudantes... Não, isso aqui eu não tenho girafa. Ah, sim. Substituir aí a anta e uma... Tá. Eu sempre me pego nessa questão. Vamos pôr as duas teorias em prática. Aí eu preciso da ajuda dos professores presenciais, porque nossos estudantes são muito novos. Alguns deles vão falar, é verdade. Não, professor, eu lembro não da minha mãe, mas eu lembro da minha avó comentando em casa isso. O pé das pessoas, antigamente, eram muito pequenos. Hoje em dia, o pé é enorme. Teve uma fase, na minha geração, que, gente, meninos de 14 anos estavam calçando já uns 40. E antigamente não era assim. Como é que é isso? Se a gente colocar a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin, em que momento deixou de se usar o pé? Olha o pecado de Lamarck. Ninguém deixa de usar o pé, Tatá. Então significa que se eu deixar de usar meu pé, eu passo isso para os meus filhos e o pé dele vai ficando menor. Mas a gente nunca deixou de usar o pé para andar. Tudo bem? Sim. Como é que se explica, então, pessoas que têm o pé muito grande? Mulheres, antigamente, tinha até desfile, não sei o quê, concursos, porque mulher de 37 a 36 o pé. 37. Hoje em dia a mulher pezão. Não, é 37 até fora ainda. 36. É 36, né? Que era Hoje em dia não. Hoje em dia tem mulher com pezão, pé grande. Então quer dizer que ninguém deixou de usar o pé. Então não é porque você usa ou não usa que vai passar uma coisa, vai ficar maior ou menor nas outras gerações. Então isso são os pecados de Lamarck. Sim. Outra coisa, Tatá, antigamente, descreve minha mão. Descrever? Sim. 5 dedos. Ah. Tem as... O que mais? Tem unhas.
Descrever minha mão se você olhar para minha mão, os meus dedos são curtos. Não são iguais. Não, são curtos. Sim. Pontas achatadas. É verdade. Isso. Dá para descrever, ó. Curto, larguinho e achatado. Achatadinho. Isso é característica ruim. É um fator que eu tô pra... são várias coisas que tem que analisar, Tatá. Não, em relação à minha mão, você chega em casa e vê seu filho. Seu filho, eu tenho certeza, é uma geração depois da minha. Seu filho tem o dedo longo e comprido e a ponta é fina, não é achatada. Tudo bem? Todos eles. Pega o Matheus. Matheus tem o longo e fino. Pega os estagiários, longo e fino. Quer dizer, Tatá, eu falei do pé, não esquece do pé, stand by. Entendi. Pega agora os dedos. Quer dizer que essa geração que nasceu só assim, ó, usou, esticou? É porque usou, esticou, a marca tá certo? Ou não? Ocorreu um evento, quem tinha dedo curto morre, quem tinha dedo longo sobrevive. Como é que se explica essa modificação? Vamos para a teoria de Darwin, para o pé. O processo evolutivo, nós só temos que saber que nós estamos num ambiente, tem fatores. Sim. Então você tem que imaginar a Terra. A Terra, Tatá, ela gira, translação e rotação, e os polos são achatados. Povos que não estão no polo, as gerações estão sofrendo pressão da gravidade. A caixa craniana aumenta. Caixa craniana aumenta. Esse encéfalo tem que se desenvolver, é maior, para manter o equilíbrio da cabeça, porque tudo cabeçudo hoje, o pessoal tem cabeça grande demais. Eu não estou falando isso. Sim. O mundo inteiro. Uhum. Então, para manter o equilíbrio, o pé tem que acompanhar. Por causa da pressão da gravidade. Pessoas que moram na linha do Equador, e de Greenwich, agora tem que parar que eu tenho que me formatado para aula de evolução. Greenwich faz com que você tenha uns espaçamentos na sua coluna vertebral. Por isso que os meninos hoje têm um braço longo, isso aqui tudo longo, eu não sei curto, Tatá. Porque a gente não sofria tanto com essa gravidade rotacional da Terra. Eu não sofri, não tem. Mas não se preocupe, a sua função você fez. Você deu condições para o seu filho ter. Porque ele está numa posição... Isso vai ser benéfico? Será que? Não. Quem vai falar que é benéfico ou não? O tempo. As gerações. A seleção. Go to hand! Alright, chef. Viajando nas porque tem que analisar tudo. É o ambiente que nós estamos. Tudo faz parte, tudo influencia. Verdade. Gravidade, temperatura. Tudo. Pressão. Nós temos menos pressão. Compacta a coluna. Um dos meninos hoje em dia, eu sou curtinho, barriga, peito. Barriga assim, caixa abdominal e caixa torácica. Os meninos hoje têm maior separação da caixa torácica. Menor pressão na vértebra. E a maioria, Tatá, eles hoje, né, eles fazem, tem mais... Querendo ou não, se você fala assim, mas eles estão na internet, eles movimentam-se mais. Quando você senta assim, você senta assim, você vai pressionando a caixa. Nós não tínhamos, nós éramos obrigados a fazer aqueles negócios, sentar. Não tem... Pra gente ter uma noção, aquelas meninas que fazem ginástica rítmica, são tudo baixinhos, de tanta pressão, que eles pulam, faz a pirueta e tem que pular assim, é pressão. Nós, essa outra geração que não faz esse tipo de coisa, são tudo mais... A pressão diminuída na vértebra. Fora a cervical aqui, né? Oi? Fora a cervical que o menino fica. Sim, isso. Posso, né?
Sim. Então, ok. Agora, gente. tem um erro pedagógico aqui, ó. Pra estar falando tudo ali na frente, o pessoal olhava para a notação, senão eles não vão Mas entender. você observa isso, né? Agora que eu pergunto, ok. Eu gosto de falar com 4. A teoria também, gente, além da teoria de Darwin, de Lamarck, que nos faz refletir, pensar, confabular e, enfim, pesquisar e tentar compreender isso, que às vezes a gente não vai conseguir 100%, mas a gente vai fazendo as nossas suposições também, né? A teoria chamada de neodarwinismo. Agora, com essa aqui, a gente já tem 2 elementos que não tínhamos lá com Darwin e com Lamarck, que são as informações sobre os processos mutacionais e os processos de recombinações gênicas, que vão provocar variabilidades e que também podem alterar um fenótipo ou não, porque essa informação, alteração no gene, pode ficar silenciosa, lembra das mutações silenciosas? Enfim, só que dependendo dos fatores, elas podem vir a se expressar ou podem ser danosas ou benéficas. É que assim, antes do neodarwinismo, a gente só fatos. A gente fala de evolução. A gente não fala de seleção. Neodarwinismo fala de seleção na evolução. Uhum. Exemplo, quando a gente está falando do pescoço, quando nós estamos falando do pescoço da girafa, a gente não leva em consideração os fatores genéticos. Perfeito? Sim. Então significa que não existe esse negócio do mais apto. O mais apto era quem tinha um pescoço grande, e uma adversidade. A adversidade é o quê? Períodos longos de estiagem. Períodos longos de estiagem davam uma adversidade. Então, quem estava com aquele pescoço sobrevivia. Perfeito até aí? Só que agora no neodarwinismo, a teoria na evolução tem a carga genética, que ela pode sofrer alterações, como você falou das mutações. E isso vai ser posto à prova. É posto à prova. Então significa dizer que a pessoa que tem um pescoção, a girafa que tem um pescoção, ela também for levar em consideração que ela está sendo colocada à prova, quer dizer, ela não é evoluída. Naquele momento, daquela alteração ambiental, ela estava apta. Mas pode ocorrer uma adversidade, aquela aptidão cai por terra. Então, nada é determinismo. É aí que cai o determinismo. Example. Vamos botar para nós agora de novo. Num período muito drástico, tem que ser uma coisa drástica. Estamos próximos disso. Isso. Por exemplo, pessoas que têm gordura sobrevivem em períodos longos de ausência de alimentação. Pessoas que não têm. Tem. Não é verdade? Mas também vai levar em consideração o quê? Clima. Uhum. Tem pessoas que falam assim, nada a ver. Quem é gordinho sente menos frio do que quem é magro. Não, nem sempre. Nem sempre. Mas qual é o... Aí que tá. O que tem que pôr a prova? Metabolismo. Uhum. Nem sempre. Agora, um gordinho que tem um processo metabólico mais alto, não é porque ele vai ser magro. Tem gente gorda que tem um metabolismo mais alto. Então, se tiver um problema de estiagem, ele sofre mais. Uhum. Agora, se ele tiver um metabolismo baixo, sofre menos. Então, tudo isso quer dizer o quê? Que em determinado momento, o ponto de evolução não é de um dia para o outro, é de gerações. Exatamente. E depois, se você, quem não é evolucionista, se não tomar cuidado com as gerações, quando ele vê, ele já morreu, ele já findou. Entendeu? Ele já findou. Então, por exemplo, quando a gente está falando de evolução, é colocar uma coisa na cabeça de todos, pessoal. Não é determinismo. Uma característica, não é uma alteração morfológica. Não é. Uma característica intrínseca que é posta à avaliação. Vamos botar ali naquele ambiente. E vamos ver na geração se aquilo perdura ou fracassa. Bom, isso vai depender da seleção. É que essa seleção que a gente chama de uma coisa drástica acontecendo no mundo
Isso a gente vai ver na próxima geração. Altera a pessoa? Não altera. Só faz com que aquela característica venha à tona. Então, que vai determinar o próprio ambiente e as modificações que aconteceram. Essa palavra modificações. Eu sei que está escrito modificações. Não é modificações. Alterações. Está escrito nos livros. Mas não é modificação. A gente não sofre modificação. São características. São características. Se aquela característica não perdurar, a outra vai. Uma delas vão perdurar. Só que não é alterações ou modificações. Por exemplo, é só característica. Tem característica de... Vamos lá, tem característica de... Ai! O quê? O animal lá. Girafa. Tem uma característica, é o caráter. Qual é o fenótipo? O pescoço curto e longo. Vamos lá. Característica. Característica. Qual é o fenótipo de pescoço? Característica de pescoço para girafa. Tem um curto e tem um longo. Isso existia. Mas hoje, depois de tantas gerações, hoje eu só vejo o quê? Longo. Então não houve uma modificação. Houve uma perdurou seleção. Uma característica. Desde lá está essa seleção de girafas que estão mantendo essa característica, não essa modificação. Nunca sofreu modificação. Mas em relação aos fósseis, essa transição, há registros de... Não são modificações. Não são modificações. São os pontos onde a gente fala assim, ó, essa espécie, durante aquele determinado período, conseguiu manter aquela característica. E aí, foram passando gerações, essas gerações mantiveram por quanto tempo? Aí eles têm que achar outros fósseis, até que em um determinado momento vai diminuindo aquela população que tem aquela característica, aquela morfologia, ela vai diminuindo, e ao mesmo tempo que as gerações estão mostrando uma que está diminuindo, a outra está aumentando. Posso te mostrar uma coisa? Existem características, não são modificações, são características. É por isso que a pessoa fala assim, o peixe, ou não sei o que lá, saiu, aí veio o lagarto, aí veio o anfíbio, aí veio a galinha. Não é assim, galera. Existem espécies. Essas espécies, exemplo, no homem. Antigamente era tudo peludo. Tudo. Existem populações onde tem homens que têm muito pelo no peito ou pelo no rosto, barba. Existem lugares que os homens não têm. Aí vamos ver. As populações de homem com barba, olha o clima onde eles estão. Se tu for para a Europa, a população não tem barba. É muito raro você ver. Frio, tem. Aonde tem regiões frias, ainda perdura. É verdade. Aí você fala assim para mim, e aí quando é que vai todo mundo ficar sem barba? Não existe você falar que... Tem gente que peca e fala assim, isso é uma modificação? Não, são populações que apresentam essa característica de ter ausência ou presença de barba. Na presença pode ter fechada ou falhada. Isso vai depender do ambiente e vai depender com quem você cruza. Perfeito. E aí, ó, se a gente for ver... Durante a geração, no dia, Tatá, que a gente não vai estar aqui, nem nosso osso, mas vai ter alguém falando assim, cara, já existiu um homem com barba? Temos que achar em que momento eles deixaram de ter barba. Não vai achar, porque você tem que analisar o mundo todo, que são as populações, o mundo está cruzando entre si. E em algum momento vai ocorrer o quê? Essa população de barba vai diminuindo e a população sem barba, tá entendendo? Entendi. Não pode deixar eu falar. Não, mas tá tudo tranquilo. Meus queridos, se preocupa não. Já tá voltando, a gente continua falando sobre isso. Deixa aí. Tchau. Tchau.